Gabi, tudo bom? Bem-vinda. Oi, Dani. Eu acho que agora vai melhorar, tá? Se não melhorar, a gente entra de novo. Vamos. Foi. Será que vai? Agora Acho vai. que sim, né? Tentar de novo. Bom, em que pé eu tava? Eu acho que travou bem no momento que eu fechei, assim, na apresentação. Não sei se tu queria perguntar agora da subterrânea em especial. Um pouquinho da sua trajetória de artista e como você chegou no ateliê de subterrânea, né? Era subterrânea. Ateliê subterrânea. Aham, sim, bom, logo que a gente começou, eu era das mais novas ali, era acho que eu e a Dawane, as mais novas de todos os integrantes, né? Muita gente passou, alguns passaram rapidamente, como o Luciano Zanetti, pelo Espaço Antônio Augusto, também não ficou tanto tempo assim, fez parte durante um momento, mas depois saiu, o Rodrigo Lourenço também, né? A equipe que ficou, então, por mais tempo, né? No espaço foi a Dawane, que saiu até um pouquinho antes, mas ainda ficou até o penúltimo ano. Gabriel Neto, Guilherme Dable, além de mim, né? Então, na minha experiência formada, estava formada uns 2 anos e pouco de artes, e a gente tem esse lugar em comum, né? Não no mesmo tempo, cada um fez um instituto num momento diferente, que na instituto, no Instituto de Artes, né, e de turmas, assim, ele e o James. Então a gente conheceu via essa formação comum que é aqui em Porto Alegre a gente tem dois lugares, tem o Instituto de Artes, né, que é aqui também tem uma formação mais ampla, né? Temos outros espaços que têm atividades, mas os que dão uma formação mais ampla artística são esses dois, né? Digamos que seria um parque Lage daqui e a universidade. E então esse é o nosso elo em comum, assim, foi como a gente acabou se cruzando, foi a partir da universidade, mas todos muito insatisfeitos com a formação universitária, no sentido de que tanto o cruzamento geracional era algo bem difícil de acontecer dentro da universidade, fora a questão professor-aluno, né, mas chamar outros artistas atuantes, né, e pensar os processos de criação fora desse âmbito acadêmico, era algo que a gente sentia muita falta de botar a mão na massa, de montar a exposição, de fazer as coisas acontecerem dentro, né, do circuito de uma forma mais arejada. Também foi um momento interessante aqui em Porto Alegre de fortalecimento institucional. Isso tudo, Subterrânea, digamos que era o lado B, né, desse circuito, como Bienal do Mercosul, a própria criação da Fundação Iberê Camargo, fortalecimento aí do Santander Cultural e de outras instituições, parte de tudo isso. Então, era um momento muito oportuno para surgir. Claro que só com o tempo que a gente se dá conta disso, né? A gente tinha tudo, assim, a nosso favor para que fosse possível fazer o que a gente fez, né? Fora isso, a gente já tinha antes, né? Que foi o Torreão, da Hélida Tessler e do Jailton Moreira, que veio antes da gente e que encerrou as atividades naquele momento também de exposições, e o convênio do Goethe também que eles tinham, nós herdamos em função desse encerramento das atividades, porque eles perderam um imóvel.
E além do Torreão tínhamos a Arena, da Maria Helena Bernardes e do André Severo e outros integrantes, mas esses dois artistas tocavam muito esse projeto, que era muito pioneiro, assim, dentro da ampla possibilidade de arte contemporânea, né, enfim, às vezes fazer experiências vinculadas à lenda arte e outras iniciativas, né, textuais também, enfim, expandir um pouquinho o que é o entendimento de artes visuais. Então, acho que esses dois projetos nos influenciaram bastante, além de ter todo o circuito se fortalecendo, né, e uma consolidação da Bienal do Mercosul, que é bem diferente do que a gente vive hoje, que é uma decadência, né, desse formato. Não só aqui, mas mundialmente em crise, né? As bienais, enfim, todas tentam se reinventar. Então, acho que falar de tudo isso é importante porque é uma complementaridade, embora a gente buscasse fazer uma espécie de anexo, puxadinho desse circuitão para algo mais experimental, mais solto e com mais velocidade, né? Né? Agora sim, aham. Tá. Vai demorar um pouquinho, a conexão tá meio ruim, mas vamos lá. A gente vê muito esses espaços independentes como realmente é, é, esse laboratório, né, experimental, até para levar para o grande circuito ou para... Assim, algumas perguntas. Como que vocês administravam isso e como que isso transformava o processo de vocês? Acho que é interessante, até já deixo a dica aqui, né? Porque toda essa, para quem depois, né, dessa minha fala quiser se aprofundar um pouquinho nessas questões de bastidores, que é o que tu está levantando agora, né? Tem esse livro aqui que foi a última coisa que a gente fez, que chama Notas Entrópicas, tá? Que é um livro de entrevistas com a nossa assistente Isabel Vaquil, que é jornalista, e que foi a partir desse livro a gente deixa então, né, um pouquinho mais sobre essa reflexão sobre as formas de gestão e os problemas, né, a burocracia e histórias que são também engraçadíssimas. É um livro transcrito de fala, então ele é gostoso de ler, só para quem depois quer aprofundar mais. Mas, para resumir, né, uma das primeiras iniciativas que a gente fez buscando viabilidade econômica da coisa, porque o que acontece? Esse espaço, ele era um espaço que estava fechado há um tempo, o nosso contrato de aluguel era direto com a proprietária, então isso nos dava uma margem interessante tanto de negociação com a proprietária diretamente, quanto financeiramente ficava barato para a gente dividir entre todos nós. E, inicialmente, então, o espaço funcionava como o nosso ateliê também. Então, era uma vaquinha, né, que a gente fazia para pagar as despesas. Então, logo a gente abriu ele para funcionar como um espaço de exposição, surgiram ideias, né, para cobrir os custos disso, das exposições, né, da montagem, pintar a parede, tudo isso. E uma das iniciativas que a gente foi fazer isso, foi a repercussão que isso teria, que foi algo muito da nossa necessidade, né? E a gente pensava assim, poxa, para a gente que está começando é mais fácil doar um trabalho do que dividir os custos de uma exposição. Então, quem sabe para os amigos, né, que estão ao redor e que a gente vai chamar para expor, também seja assim, né? E prontamente as pessoas toparam doar um trabalho para rifa e o outro era exposto. Assim que começou as rifas, né? Então cada um de nós tinha um bloquinho e saía vendendo para os vizinhos, para um monte de gente que não era do circuito. Isso eu acho interessante, os espaços independentes ou projetos, né? No profit, ou, enfim, né? Que não visam assim um lucro, mas simplesmente
a execução, pensarem, né, nessas iniciativas de alternativas, porque daí o que acontecia? Além da gente financiar a exposição, claro, era uma trabalheira sair vendendo bloco de rifa, e eram super baratos, eram tipo R$ 5, né? Então, em vez da pessoa comprar uma cerveja, ela comprava um número, e se ela tivesse sorte, ela levava uma obra de arte por R$ 5, né? E então era um pouco uma brincadeira com o circuito, com a questão de colocar em xeque o valor, né? Essa questão do valor da obra e tal, colocar todos os artistas no mesmo parâmetro, né? Que é o mesmo valor para todos, nenhum vale mais do que o outro, né? Brincar um pouco com o próprio conceito de colecionismo, porque um dos princípios do colecionismo, o que é, né? É essa escolha, esse critério, né? Eu tenho um perfil de uma coleção, tem algo específico. E quando tu faz um sorteio, não tem isso. Eu posso estar querendo o Cildo Meirelles, como a gente fez em alguns momentos, aí o Cildo participou. Mas eu daqui a pouco tenho a sorte de ganhar, ou o azar, sei lá, um outro trabalho, né? Então tinha um pouco isso. Isso acabava trazendo pessoas de outras áreas para os eventos de abertura e quebrava um pouco essa coisa de que arte é caro, arte, né? Todo mundo saía com uma obra embaixo do braço, então a gente tinha uma espectro de algum jeito estimulasse essas pessoas que talvez por outro caminho não começaram. E tivemos muitos compradores oficiais, até a gente brincava que o Luciano, mão do Guilherme, comprava vários, sei lá, comprava uns 10 números pelo menos a cada vez, e ele acabou formando uma pequena coleção, né? É interessante, assim, de arte com essa às vezes gerava um clima descontraído, porque a gente acabava fazendo umas performances, umas piadas nesse sorteio, que as pessoas se sentiam muito à vontade, não era aquele clima sisudo, né, de vernissage, ou enfim, era bem interessante. E fora que quando o artista doava uma obra pra gente, a relação dele com o espaço era outra, porque era alguém que de fato estava se doando ou no mínimo sendo um colaborador muito ativo para o espaço, não era simplesmente cedendo uma obra para uma exposição. Então a relação com as pessoas que colaboraram para esse projeto, que predominantemente foram os artistas, os nossos principais colaboradores, né, se sentiam assim fazia, né? Não tinha tanto tempo para pensar em tudo isso. Mas eu vejo que foi delineando um perfil aí nessas iniciativas iniciais de levantar dinheiro. Falando nessa, que é a principal, eu cheguei a fazer uma pesquisa financiada aqui pela Secretaria, pela própria Subterrânea, Secretaria Estadual de Cultura, para fazer esse levantamento dos espaços independentes para eles dizerem quais as principais dificuldades e sempre recaía nessa questão do financiamento e da verba, né? Então acho que bolar maneiras de financiar as atividades com algum retorno dentro da própria atividade, seja um curso remunerado que permita que se traga um artista de fora, ou como a gente fez também, parcerias institucionais com o Santander e com outros que financiavam o Goethe também, o Álvaro Seixas aí do Rio e o Rafael Alonso, por exemplo, ficaram hospedados na estrutura do Goethe aqui, né, nos apartamentos deles, quando vieram. Então, assim, é pensar que mesmo tu sendo um espaço autônomo, independente, o nome que se queira dar, né, para esse traquejo um pouco mais solto, né, não tão institucional, tu pode fazer parcerias com instituições e
e propor aí trocas com elas, né? E por ser menor, a gente consegue uma agilidade maior que as próprias instituições não conseguem entre si por causa da máquina burocrática. Então, é interessante como a gente acabava catalisando parcerias com lugares diferentes, e aí é interessante para quem tem espaços ou projetos, né, independentes, de pensar que não é porque tu é independente que tu é um lado B do circuito, né? É estar antenado no que está acontecendo para fazer até aproveitamentos de vindas para outros lugares, de pessoas que tu possa, de algum jeito, propor uma ação, uma coisa mais solta, né? E que ela também colabore, né? Tá um pouco. Tá atrasado.